Fala galera, meu nome é Júlio Bax. Hoje eu tô com um assunto aqui que é bomba. Tô com o Dr. Celso, o assunto é bomba, bomba, bomba mesmo. E queria insistir, não deixe de dar o seu like, se inscreva no nosso canal, é de extrema importância. Você está começando a ver o vídeo agora? Se inscreve já agora no nosso canal, deixa o teu like e acione lá o sininho para que você possa ser notificado dos próximos conteúdos que a gente venha estar colocando, beleza? Dr. Celso, pergunta que não quer calar, muitas perguntas relacionadas a esse assunto. Qual é a diferença entre tratamento hormonal e bomba? Fala para nós esse assunto aí um pouquinho. Vamos lá, pessoal, mais uma vez aqui com o meu paciente e amigo Júlio. Vamos falar um pouquinho desse assunto aí que é tão Tu puder até explicar um pouquinho da tua área, né? Porque pode ser que tem muita gente que possa ainda não ter te conhecido. Eu sou médico, sou fisiologista hormonal, especializado em fisiologia hormonal humana, e por muitas vezes a gente ouve esse tipo de questionamento no nível consultório, né? E até no dia a dia a gente sempre ouve esse tipo de pergunta. Bom, o tratamento hormonal ele depende muito da necessidade individual do paciente. Tá? Por vezes a gente recebe queixas vinculadas à disposição, cansaço, insônia, libido, deficiência de ganho de massa muscular, dificuldade de emagrecimento, enfim. O que a gente faz é uma análise multifatorial para determinar quais hormônios estão deficientes nesse paciente. E com grande frequência a gente observa que a testosterona é um desses protagonistas na deficiência. O termo bomba, né, é uma coisa muito enfatizada, aí, principalmente pela galera de academia, porque existia um preconceito muito grande em relação aos tratamentos hormonais em geral. Então, a diferença, na realidade, do tratamento hormonal para um uso indiscriminado, inconsciente, inconsequente, isso se dá basicamente pela dose que está sendo utilizada e qual é o fim que está sendo utilizado. Então, o que a gente tem que ter muita atenção é o que o paciente precisa e o que o paciente quer. Muitas das vezes só se leva em consideração o que o paciente quer. E aí o termo pejorativo de bomba, né, que a galera sempre comenta muito, é justamente o uso de doses excessivas de hormônio sintético, né, e derivados da testosterona. A gente tem dezenas de exemplos, né, deposteron, durateston, estanozolol, oxandrolona. Então a gente tem vários hormônios que são utilizados para esse fim, né, de ganho de massa muscular, de hipertrofia, onde o fundo é basicamente estético e se esquece da saúde. Sim, e é uma coisa assim, eu acho que não só nessa questão da bomba ou da questão do tratamento hormonal, acho que eu não posso falar de fora, mas acho que o brasileiro, por si só, ele tem um hábito de auto-se medicar, né? Então ele passa a fazer as coisas porque alguém disse que é bom. Ah, não, alguém disse que para dor de cabeça esse remédio é bom. Alguém disse, então assim, isso é um grande erro em qualquer resultado que uma pessoa venha, e eu acho que é isso que vai causando, né? E aí até eu já emendo esse assunto falando sobre, porque eu não sei até onde é mito, até onde é verdade, a questão da impotência. Então muita gente começa a tomar hormônio, isso pode gerar impotência sexual? Sim, isso pode gerar quando feito de uma maneira, como disse, sem controle. Né? O que a gente observa com muita frequência é que os atletas, né, não instruídos, não acompanhados, pessoas que querem fazer o uso de um medicamento para fim estético, acabam utilizando doses altas, doses suprafisiológicas, aí fazem com que ocorra uma inibição. Como é que funciona isso? Vamos pegar como ilustração o homem, né? Você tem a produção de testosterona, né? Entre outras formas de se produzir testosterona, tem a produção testicular. E quando você utiliza uma dose muito alta durante um período maior de tempo, o testículo entende que ele não precisa produzir mais a testosterona porque você está ganhando a testosterona. Então o corpo entende que ele não precisa se esforçar para produzir porque você está ganhando. E aí quando simplesmente essa droga é interrompida abruptamente, o seu corpo não tem a testosterona que ele produz e ele também não está ganhando mais. Não né? produz então mais. ele não produz e também não está ganhando. Aí você tem uma queda vertiginosa desse valor. Então você tem sim uma disfunção erétil, você tem uma queda da libido, você não tem vontade, né,
do ato sexual em si. Isso é para sempre ou isso é uma coisa temporária até tu... Não, isso é temporário. Isso é temporário porque o testículo ele começa a acordar de novo. Então, é meio que ele hibernasse. Exatamente. Progressivamente ele vai voltando à produção, que é uma produção bem mais lenta em relação a uma dose injetável, por exemplo, né? Que você tem um pico de imediato, a produção testicular é bem mais lenta. E existem medicamentos, hormônios, para estimular que novamente o testículo volte a produzir. Então é reversível, claro, que quando você faz isso de uma maneira controlada. Sim. O que acontece é que às vezes as pessoas usam durante muito tempo o hormônio, né, sem controle, e aí se torna uma reversão desse quadro mais lenta, com mais desconforto. Entendi. No desempenho físico, tem alguma influência? Pô, tô começando a fazer o tratamento hormonal, isso vai influenciar diretamente no meu desempenho de treino? Sim, absurdamente. Tanto se a opção for hormônio sintético, que é a bomba, ou se for hormônio dito bioidêntico. Sim. Qual é a diferença entre eles? O hormônio bioidêntico ele tem estrutura molecular exatamente igual ao que o seu corpo produz. A diferença é que ele é feito de uma maneira artificial. Né? Ele é feito em laboratório e ele repõe aquela molécula que está deficiente. Né? Então a gente tem meios como, por exemplo, a injeção da testosterona base, o gel transdérmico ou até o implante que é o conhecido chip. Então tem várias maneiras de reposição de testosterona bioidêntica. E tem o esteroide sintético, que são esses derivados, como eu já falei anteriormente, oxandrolona, durateston. E é claro, a exuberância de resultado, tanto em nível de força, disposição, capacidade cardiorrespiratória, é muito maior do que uma pessoa que tem uma deficiência. Tanto que é uma substância proibida no atletismo, né? Nas atividades... Que realmente muda Muda completamente o desempenho, não tem como você comparar o resultado de uma pessoa com esteroide e a outra sem. Assim, uma das perguntas que o pessoal fala, e é um medo que muita gente quando pergunta, é sobre a questão do câncer. Pode desenvolver, exemplo, uma pessoa que toma de uma forma desenfreada, isso pode desenvolver a questão do câncer? Sim. Existem hormônios, né, que quando agregados a determinados tecidos, né, a gente chama de hormônio dependente, câncer hormônio dependente, que podem sim levar não ao surgimento, porque não vai surgir pelo hormônio em si, mas o avançar da doença. Isso a gente falando de hormônios sintéticos, tá? Se a gente for pensar ilustrativamente na testosterona, existe um trabalho publicado em 2014 numa sociedade americana que foi feita uma pesquisa com pacientes em atividade de câncer de próstata. 52% dos pacientes que fizeram uso da testosterona em doses altas, eles foram estabilizados, ou seja, a doença não progrediu. 48% dos casos houve regressão. Então, o que a gente observou, a conclusão do estudo já de 2014, e existem muitos outros estudos sobre isso, é que a testosterona, nesse caso especial, ele não prejudicou a doença. Pelo contrário, houve melhora. Então, o próprio conceito do envelhecimento saudável, a gente tem que manter a nossa taxa biológica, a nossa taxa fisiológica hormonal nos melhores valores possíveis, porque o processo de envelhecimento se dá por isso. E o surgimento das doenças, ele se dá basicamente pelo processo de envelhecimento. Então a gente, na realidade, envelhece porque a taxa de hormônio cai. Se a gente conseguisse manter essa taxa de hormônio a pleno sempre, o processo de envelhecimento seria muito reduzido. Então se a gente fosse pensar isoladamente que hormônio causa câncer, nós teríamos câncer entre 15 e 25 anos. Porque a taxa seria bem alta. Seria o ápice de produção. E na realidade, se a gente for parar para pensar, o câncer está mais incidente, né, nas pessoas mais idosas. Então vamos pensar em próstata. Homens com 18 anos teriam câncer de próstata, não senhores de 60. Se a gente fosse pensar em câncer de mama, seriam meninos de 20, não senhoras de 60. E qualquer correlação em relação a isso. Então, Celso, tem um jargão na academia que eu acredito que a maior parte daqueles que estão nos vendo, que pelo menos se frequenta a academia, já deve ter ouvido. Que nem árvore cresce sem adubo. Tem uma diferença da árvore que é plantada numa terra sem ser tratada e tem uma árvore que é plantada, a pessoa vai lá, aduba, rega e tal.
realmente essa questão, exemplo, principalmente para as mulheres, às vezes a mulher está assim, incomodada com um pneuzinho, isso, aquilo, outro, ela faz dieta, ela faz isso, aquilo, outro, mas a questão do tratamento hormonal, ela realmente deixa a árvore mais frondosa, ela deixa a pessoa com um corpo esteticamente mais bonito? Sim, não tenho dúvida. Eu até adaptaria esse teu jargão, diria que nem planta cresce natural. Na realidade é isso, né? Então, interfere? Sim, interfere totalmente. É muito comum a gente observar que as pessoas relatam uma dieta equilibrada, relatam atividade física regular e não tem progressão estética. Sim. É muito comum esse tipo de queixa. A gente sempre acaba terceirizando a culpa, né? Tipo, o nutricionista não montou uma dieta adequada, o personal está com um treino muito fraco, então a gente nunca acha que o problema está na gente, né? Então é muito natural ouvir esse tipo de questionamento. O que a gente tem que ter por base? O alinhamento entre atividade física, alimentação saudável e o reparo hormonal. Sim. Às vezes a gente vê um rapaz de 20 anos que começou a treinar 2 meses e já está com um corpo fantástico. Aí você pega aquele senhor de 50 que já está treinando na academia pesado há anos e não evolui. Com o mesmo treino, com a mesma dieta, mas qual é a diferença? É a produção hormonal. Como o nosso conceito na longevidade saudável não é a idade cronológica, porque isso aí só Deus pode mexer, o nosso papel é a manutenção da idade biológica, do seu estado de conservação. Então, a gente consegue fazer com que um senhor de 50 anos tenha um corpo legal? Sim, a gente ajusta a parte hormonal. Isso aí não depende dele isoladamente. Aquela mulher que também já não é mais tão menina e quer ficar com o corpo de menina, é possível? É possível. Ela faz a parte dela com a dieta e treino e a gente faz a nossa parte com o processo de reposição hormonal. Legal. Galera, queria agradecer a você, Celso, pelo esse esclarecimento maravilhoso. Queria pedir a você, não deixe de dar seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para que você possa ser notificado dos próximos programas. Valeu, galera. Até a próxima aí. Um abraço.